Será que algum dia seremos capazes de decifrar completamente o passado? Apesar de todo o conhecimento prévio, novos artefatos estão sempre sendo recuperados, que derrubam completamente nossa visão convencional da história. Cada nova descoberta é como uma peça valiosa do quebra-cabeça que nos ajuda a entender melhor a realidade de nossos ancestrais. As descobertas únicas que estamos prestes a mostrar nos fazem perceber mais uma vez quantos segredos o ontem ainda esconde. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e tocar o sino de notificação para mais vídeos. De fantasmas antigos a novas espécies de dinossauros, e a mais antiga piada de sua mãe de todos os tempos. Aqui estão várias descobertas emocionantes que lançarão uma nova luz sobre o passado. Mão de bronze. Honestidade não é proteção contra a punição. Em 7 de outubro de 2017, um grupo de amigos saiu em uma caça ao tesouro ilegal na Suíça. Apesar de todas as autorizações que faltavam, os amigos conseguiram registrar um achado de tirar o fôlego, com seus detectores de metais. Uma mão de bronze, que data do século XVI ou XV a.C. Embora os arqueólogos recreativos tenham relatado imediatamente sua descoberta às autoridades oficiais, eles foram acusados de roubo de túmulos. Um deles acabou recebendo uma multa pesada de 2.500 francos. Assim, devido ao procedimento inadequado, havia o risco de que o precioso artefato fosse destruído. De fato, a mão descoberta incorpora a mais antiga escultura de bronze antropomórfica, ou seja, semelhante a um humano, encontrada na Europa até hoje. Em detalhes, o objeto foi localizado no túmulo de uma pessoa influente. Mina gigantesca. Os donos de jardim sabem, é importante enfeitar seu próprio espaço verde de tempos em tempos. Especialmente quando uma mina marítima de 250 quilos da Segunda Guerra Mundial é descoberta dentro dele. Inacreditável, mas verdadeiro. Depois que o dispositivo explosivo mortal foi encontrado em um humilde jardim, no estado australiano de Victoria, ele se tornou propriedade de um antiquário. Depois que o revendedor garantiu o achado, ele transportou para sua loja. E sem mais delongas, na parte de trás de seu carro, felizmente, as correias de catraca improvisadas impediram que a mina caísse na rua e estragasse tudo. Para salvar a honra do lojista, deve-se mencionar neste momento que a arma explosiva não estava mais ativa. De fato, muitos desses artefatos explosivos foram desarmados após a Segunda Guerra e transformados em pequenos incineradores, nos quais os resíduos do pátio eram despejados. Nova espécie de dinossauro. Em um dia de 2011, tudo parecia perfeitamente normal no início. Como sempre, Sean Funk foi trabalhar em uma mina canadense para mover inúmeras toneladas de terra com sua escavadeira. Mas então, do nada, a pá da escavadeira atingiu algo extraordinariamente duro. Sean imediatamente saiu e deu uma olhada mais de perto na coisa desconhecida que acabara de descobrir, e isso se assemelhava muito menos a uma rocha convencional do que a um fóssil antigo. Então, depois que ficou claro que essa não é de forma alguma uma formação natural, uma equipe de paleontólogos foi chamada. Para proteger o misterioso fóssil, ele foi embrulhado em gesso e depois cuidadosamente movido. Mas então aconteceu o pior cenário. O objeto foi vítima de seu próprio peso e se partiu em dois. Mas felizmente, nem tudo foi perdido. Nos 6 anos seguintes, os cientistas se dedicaram à árdua tarefa de restaurar os ossos fossilizados. Hoje sabemos, Sean realmente se deparou com o recém-descoberto gênero de dinossauro Nodosaurus. Com sua armadura pontiaguda natural, os herbívoros assustavam os inimigos de longe. Com um comprimento de 5,5 metros e um peso de 1,3 tonelada, os Nodossauros, de 110 a 112 milhões de anos atrás, eram sem dúvida uma visão impressionante. O fantasma antigo. Gritos de partir o coração na noite. Móveis que se movem sozinhos e sombras inexplicáveis. As histórias de fantasmas assustadores sempre conseguem causar arrepios na espinha. Se você achava que a crença em fantasmas é relativamente nova, pense novamente. Uma descoberta notável mostra que o medo das almas inquietas
já estava se espalhando há 3.500 anos. Mas antes de mais nada, em outubro de 2021, uma misteriosa tabuleta de argila babilônica foi rastreada. À primeira vista, o objeto compacto parece tudo menos incomum. No entanto, quando os especialistas examinaram a descoberta mais de perto, perceberam que continha a mais antiga representação conhecida de um fantasma. Como podemos ver, o espírito algemado é liderado por uma mulher. Essa interpretação também é ressaltada pelas instruções, também imortalizadas na tabuinha de argila. Ela descreve a melhor forma de se livrar de fantasmas indesejados. Na verdade, porém, os seres sobrenaturais não foram demonizados como criaturas demoníacas. Em sua essência, o texto diz que o fantasma indesejado provavelmente se sentirá solitário e necessitado de companhia. Para mudar isso, o leitor é instruído a fazer 2 pequenas estatuetas e vesti-las bem, para que o espírito possa levá-las e retornar feliz à vida após a morte. Piada Sua Mãe Mais Antiga. Muitas pessoas se esforçam para serem lembradas, mesmo depois de morrerem. Seja como um artista importante, um empresário influente ou o inventor da piada Sua Mãe. Há muitas maneiras de se imortalizar na memória da posteridade. Em 1976, o arqueólogo J.J. Von Dyke encontrou uma antiga tábua de pedra no Irã. Análises posteriores indicaram que o artefato foi feito há cerca de 3.500 anos. Misteriosamente, o achado foi perdido pouco depois, mas felizmente o pesquisador se lembrou de anotar sua inscrição. No entanto, os especialistas só recentemente conseguiram decodificar o conteúdo emocionante. Mas quais pérolas de sabedoria foram escondidas aqui todo esse tempo? Bem, não era nada mais do que uma série de piadas desajeitadas. As piadas são sobre álcool, política e mães. A piada antiga é traduzida da seguinte forma: sua mãe está com quem quer ter relações sexuais com ela. O que ou quem é? Ok, é certo que a piada original provavelmente se perdeu um pouco, devido à tradução pesada. Mas ainda encontramos todos os recursos básicos aqui, que também caracterizam as piadas Sua Mãe de hoje. Espada do Cruzado. Qualquer um que já mergulhou sabe como um desvio para o mundo subaquático pode ser de tirar o fôlego. Como é sabido, há muito para descobrir no fundo do oceano, como peixes cintilantes, plantas marinhas empinadas, ou uma lâmina de 900 anos. Sim, você ouviu certo. No ano passado, um mergulhador amador decidiu fazer uma viagem à costa norte de Israel. De repente, seus olhos encontraram uma estranha estrutura coberta de conchas, que simplesmente não se encaixa no ambiente natural. Depois que o homem recuperou o artefato, ficou claro: ele acabara de tropeçar na espada centenária de um cruzado. Apesar da espessa camada que se formou ao redor da arma ao longo do tempo, ainda estava em muito boas condições. Como é bem sabido, os cristãos começaram a invadir o Oriente Médio no século XI para recuperar a Terra Santa. No entanto, depois que o governante muçulmano Saladino recuperou o controle de Jerusalém, o rei Ricardo I da Inglaterra despachou um enorme exército. Como a espada acima mencionada foi encontrada mais tarde, a mais de 180 metros da costa, pode-se supor que ela foi usada por um cruzado em batalha. Sabendo que os navios europeus iriam desembarcar, as tropas muçulmanas construíram defesas fortificadas ao longo da costa, mas evitaram se envolver em batalhas a mar aberto. A lâmina já passou para a posse da Autoridade de Antiguidades de Israel. Lá está agora para ser limpa, examinada e depois disponibilizada ao público interessado. O Código Ninja. Ninjas, como assassinos silenciosos, espiões secretos e sabotadores astutos, os lutadores japoneses moldam a cultura pop até hoje. Mas deixando de lado as representações emocionantes no cinema e na televisão, como era a vida de um ninja na realidade? Para descobrir, pode valer a pena dar uma olhada no antigo Pergaminho Ninja, descoberto no Japão há 4 anos. Em detalhes, o documento foi escrito por um ninja em treinamento, um guerreiro do clã Iga, que protegia uma cidade nas montanhas perto da capital imperial. Não importa se é no Japão pré-industrial ou no clube da luta, a principal prioridade é não dizer uma palavra sobre o que você está realmente fazendo lá. Se você esperava que o pergaminho descoberto revelasse conhecimento secreto sobre técnicas ninja malucas, esqueça. Então, o aprendiz escreveu que nunca revelaria nada sobre os segredos de seu clã.
Se algo escapasse dele, ele seria punido impiedosamente por todos os deuses. Baralho de cartas. Em 2011, um restaurador foi contratado para dar uma forma a um livro de quase 500 anos. O documento registrou julgamentos feito por um tribunal suíço no século XVI. No entanto, quando a mulher começou a trabalhar, ela fez uma descoberta surpreendente. A capa do livro continha um conjunto quase completo de cartas de baralho centenárias. Mas como aconteceu que as cartas estavam em um livro do tribunal? Elas foram colocadas lá e simplesmente esquecidas? Bem, não é bem assim. Na verdade, as cartas serviram para reforçar a capa do livro. Como o papel era muito caro naquela época, os encadernadores costumavam usar pedaços velhos de papel, que não eram mais necessários para reforço. Em detalhes, o achado raro foi um jogo de cartas jazz, que ainda é popular na Suíça hoje. Como os cartões são adornados com o brasão de armas da Brasileia, sabemos onde eles foram feitos. O fato de as cartas de jazz terem sido usados em um livro oficial do tribunal em primeiro lugar é uma ironia do destino. Na verdade, jogar cartas era considerado um vício pecaminoso na época, que as autoridades usaram todos os meios para combater. Incrível achado de cozinha. Todo adeus dói. Há alguns anos, uma francesa de 90 anos decidiu com o coração pesado vender sua casa. Enquanto a senhora idosa estava arrumando suas coisas para a próxima mudança, ela fez uma descoberta incrível. E não em um compartimento escondido no porão ou no jardim, mas no meio de sua cozinha. Para reduzir um pouco o tamanho de sua casa, ela procurou coisas que pudesse separar e vender em leilão. Ela imediatamente pensou na bela pintura que adornava a cozinha por tanto tempo. Acreditando que isso não era nada mais do que uma impressão barata, ela tentou vender a imagem por um preço baixo. No entanto, quando um negociante de arte experiente viu o anúncio, seu queixo caiu. Na verdade, sem saber, a mulher sempre esteve na posse de um verdadeiro tesouro. Assim, a pintura chamada Cristo Encarnecido foi feita por ninguém menos que o famoso pintor Florentino Cimabue. As obras de Cimabue, que viveu entre 1240 e 1302, são extremamente raras. As imagens altamente cobiçadas são negociadas a um nível correspondentemente alto. O preço estimado já estava em 4 a 6 milhões de euros. Mas depois a pintura foi para o maior lance, por mais de 24 milhões de euros. Aliás, nem a senhora idosa nem seus parentes conseguiam se lembrar de como a pintura chegou à posse da família em primeiro lugar. Túmulo misterioso. Era 1967, quando alguns arqueólogos estavam explorando uma caverna no sul da Polônia. Não demorou muito para que os rastreadores encontrassem o local do enterro de uma menina que morreu há cerca de 300 anos. O fato de o túmulo da criança estar em uma caverna, em primeiro lugar, parece extremamente estranho. Na verdade, as pessoas já haviam parado de usar esse tipo de enterro na Idade Média. Ainda mais inexplicável era o fato de que a boca da garota tinha a cabeça de um tentilhão presa nela. De todos os esqueletos já descobertos na Europa, este foi o único com a cabeça de um pássaro na boca. Como parte de uma análise, ficou claro que a garota morta tinha entre 10 e 12 anos. Também sugere que ela sofria de uma doença metabólica. No entanto, a causa exata da morte não pôde ser decifrada depois de todo esse tempo. Nota de dinheiro antiga. Você sabia que as pessoas pagavam com notas há 1000 anos atrás? Embora muitas vezes pensemos em sacos de moedas tilintando, as notas já estavam em circulação na época. Pelo menos na China, durante a dinastia Song, foi introduzido o primeiro papel moeda da história. Uma descoberta emocionante de 2016 nos mostra como eram os meios de pagamento chineses naquela época. Naquela época, um sortudo encontrou uma nota que havia sido colocada em uma escultura de madeira de Buda. Os selos imperiais e uma autorização oficial do Ministério da Fazenda documentaram a autenticidade do dinheiro. Ao mesmo tempo, havia também um aviso na nota. Quem tentasse falsificar uma nota era punido com a morte. A fim de manter o valor da moeda estável, foram armazenadas garantias na forma de prata e seda. Na verdade, porém, não demorou muito para que a inflação tomasse conta. O leilão que se seguiu provou que a descoberta secular não havia perdido nada de seu valor. O descobridor leiloou a nota por uns bons 35 mil dólares. Bom, pessoal, agora a sua opinião importa. Qual descoberta mais o intrigou com sua história de fundo?
Como sempre, deixe-nos saber seus pensamentos, sugestões e comentários sobre o vídeo de hoje nos comentários abaixo. Além disso, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever para não perder nenhum outro vídeo. Por fim, fique à vontade para dar uma olhada nos outros vídeos do nosso canal, que você pode acessar clicando em uma das imagens nos créditos. Obrigado por assistir, cuide-se e até a próxima!